Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Ordalho. Vamos começar agora o estudo com o tema sobre discipulado. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra que vamos estudar agora. Obrigado pela vida dos surdos que estão assistindo esse estudo. Eu te peço que o teu Espírito Santo possa falar a todos os surdos nesse momento. Eu te peço que a tua direção nos guie. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Deus abençoe vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo. Você já me conhece? Ainda não? Vou te apresentar. Meu nome é Fausto. Este é meu sinal. Eu sou membro da Igreja Batista Central de Campinas. Hoje nós vamos relembrar das aulas de domingos anteriores. Ok? Aula 1. Qual é o tema da aula, da primeira aula? Relacionamento. Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Conta a história do Adão e Eva. De Adão e Eva, que eles pecaram. O que Deus fez? Mandou eles fora do jardim e foram expulsos do jardim. Aula 2. Falou sobre o tema importante, ok? Obedecer a Deus. Aonde está escrito na palavra? No Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, explica a história de quem? De dois filhos de Adão e Eva. Primeiro, o mais velho, Caim. Este é o sinal. O segundo filho mais novo, Abel. Este é o sinal. Deus gostou do holocausto de Abel, que foi um cheiro agradável, e do Caim teve um cheiro horrível. O Abel ela obedecia a Deus. O Caim desobedeceu a Deus. Então, a Caim tinha um coração diferente, um coração frio. Se você quer ter relacionamento com Deus, como aprendemos na aula 1, obedecer a Deus, e na aula 2, esses dois são importantes: relacionamento e obediência a Deus, ok? Precisamos relembrar a aula passada, aula 3. Qual o título? Julgar. Gênesis, capítulos 6, 7 e 8. Deus havia criado o mundo e a terra ficou cheia de pessoas. E depois teve um problema. As pessoas se afastaram de Deus e começaram a pecar. Deus ficou muito triste e decidiu julgar o mundo.
Porém, Deus achou um homem justo, temente e obediente a ele. Este homem tinha fé e um coração bom. Ele se chamava Noé. Deus chamou Noé e ordenou: você precisa construir uma arca para salvar a sua família e todos os animais. Noé obedeceu e aceitou a ordem de Deus. As pessoas que pecaram, todas morreram. Noé e a sua família foram salvas. Mas por quê? Porque Noé obedeceu a Deus. Ele tinha fé. É muito sério. Deus julga os pecadores do mundo inteiro. Agora nós vamos estudar a aula 4. Bons estudos! Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, eu sou a Adna e hoje nós estudaremos a 4ª aula do tema discipulado. A palavra importante do nosso estudo de hoje é Páscoa e este é o sinal que nós usaremos. Falaremos sobre a história de Moisés. Este é o sinal dele. A Bíblia registra em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14, o texto que vamos estudar hoje. Vamos acompanhar a leitura bíblica? Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas.
e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Amém? O povo de Israel foi morar no Egito. E lá eles cresceram muito em número. Muitos anos se passaram, surgiu um novo faraó que não gostava dos israelitas. Ele então escravizou o povo hebreu e ordenou que, no momento do parto das hebreias, se o bebê fosse um menino, as parteiras precisavam matá-lo, mas se fosse uma menina, poderia viver. Deus ajudou a uma mulher e o seu filho não morreu. Este bebê era Moisés. Esse é o sinal dele, Moisés. A filha de Faraó foi quem criou Moisés. Ele então cresceu e queria ajudar o seu povo, os israelitas. Certa vez, um guarda egípcio maltratava a um hebreu. Moisés, ao ver aquela cena, se enfureceu e matou aquele guarda. E então fugiu para o deserto. Moisés viveu do seu nascimento, vamos dizer assim, até os 40 anos. Durante esse período, Moisés viveu no palácio de Faraó, no Egito. Depois, ele passou 40 anos morando no deserto.
Deus chamou Moisés para libertar o povo hebreu. Em Êxodo 3, de 7 a 10, vemos o seguinte: Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Bom, então Moisés foi falar com o Faraó e disse: assim diz o Senhor: liberte o meu povo. Deixe-o ir para o deserto prestar-me culto. Mas Faraó teve um coração duro e não libertou o povo. Deus então mandou 10 pragas, uma atrás da outra, ao povo do Egito. E mandou uma, mandou outra, e outra, e outra. 10 vezes. Porque era para mostrar o poder de Deus ao Faraó e também aos egípcios. Estas foram as pragas. Bom, a primeira foi que a água se transformou em sangue. Imaginem só, por exemplo, um rio que, ao invés de ter água, foi transformado todo em sangue. A segunda foi a infestação de rãs. A terceira foi infestação de piolhos. A quarta foi infestação de moscas. A quinta foi a morte dos animais. A sexta foi feridas em homens e animais. A sétima foi chuva de pedras. A oitava
nuvem de gafanhotos. E a nona foram 3 dias de escuridão. Então, Deus mandou as pragas 9 vezes, mas Faraó continuou com seu coração duro. Ele não libertou o povo. Então, Deus mandou a última praga, que foi a morte dos primogênitos, tanto de homens como dos animais, que é a principal narrativa bíblica do estudo de hoje, que nós já traduzimos aqui o texto de Êxodo 12, versículos de 1 a 14. A Páscoa. Na Bíblia Sagrada, em Êxodo, capítulo 11, há um relato de que Deus falou com Moisés. E Deus falou a Moisés que ele ainda mandaria mais uma praga ao Egito. E que depois dela, Faraó libertaria o povo. Por volta da meia-noite, o Senhor passaria pelo Egito. E os primogênitos iriam morrer. Era algo exclusivo para os filhos primogênitos. Todos iriam morrer. Desde o filho mais velho do faraó até o filho mais velho da escrava. Todos iriam morrer. E que no Egito haveria muito choro. Bom, o relato bíblico de Êxodo 12, que nós já traduzimos aqui em Libras e vocês já puderam acompanhar, ele nos mostra que o povo de Israel precisava sacrificar o cordeiro e com aquele sangue passar nas laterais e na parte superior das portas de suas casas. E que o anjo da morte visitaria o Egito. Aquelas casas que tivessem o sangue em seus umbrais das portas, o anjo passaria adiante. E já as casas que não tivessem nada da marca do sangue em suas portas, haveria a morte dos primogênitos. E assim, haveria grande pranto no Egito. E Faraó deixaria o povo ir. Este dia seria um memorial que o povo precisaria sempre lembrar e celebrar ao Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Para
pensar. Deus falou com Moisés para que ele avisasse o povo de que eles precisavam se preparar para a Páscoa. Deus queria ver o sangue nos umbrais das portas das casas dos israelitas. Deus mandou o anjo da morte sobre o Egito. A casa que tivesse o sangue tinha salvação. A casa que não tivesse o sangue não teria salvação. No Novo Testamento, João Batista, este é o sinal dele, ele pregou sobre Jesus. E em João 1:29, João Batista fala a respeito de Jesus. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No passado, lá no Egito, o cordeiro morreu e o seu sangue salvou as pessoas dentro da casa. Jesus morreu na cruz como um cordeiro. Seu sangue traz salvação a todos os que têm fé nele. Então, resumindo, os que têm fé em Jesus têm a salvação. Os que não têm fé em Jesus não têm a salvação. Conclusão. O que é a Páscoa? Bom, a Páscoa significa passagem. No passado, o anjo da morte passou pelo Egito. Naquela noite, o sangue do cordeiro salvou os israelitas. E a partir de então, Deus ordenou que deveriam sempre lembrar de como no passado Ele os havia liberto. Este seria um memorial perpétuo ao Senhor. Ficou claro para vocês? Esta é a Páscoa do povo de Israel. Muitos anos depois, Jesus morreu na cruz justamente neste período de festa da Páscoa. Jesus, ali na cruz,
morreu como um cordeiro de Páscoa. Hoje, para os cristãos, a Páscoa significa salvação para as pessoas que têm fé em Jesus. O sangue de Jesus derramado na cruz nos dá a salvação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos fala que Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Amém? Vamos orar? Deus de amor, Deus de bondade, muito obrigada, Senhor, por este estudo. Obrigada, Pai, pelo seu amor, porque o Senhor nos provou o seu amor através da morte de Cristo na cruz por nós. Nós, ó Pai, só podemos te agradecer por este amor tão grande, te agradecer com os nossos corações inteiramente gratos. Eu te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa auxiliar, ajudar os surdos a entenderem este amor do Senhor, o seu amor tão maravilhoso. Eu oro, agradecida, no nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje tem como tema a Páscoa. O que é mais importante a gente entender? Que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Nosso pecado, nossa morte, Jesus levou na cruz. E o seu sangue tem poder de nos livrar do pecado e da morte. Eu e você precisamos ter fé em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, verteu o seu sangue para nos dar graça. Como isso? Você só precisa ter fé em Jesus. Jesus quer salvar você. Deus abençoe seu coração. Amém? Olha, não pode esquecer. Nós da Igreja Batista Central de Campinas queremos ajudar vocês surdos a aprender a palavra de Deus, a estudar sobre o discipulado. Foram preparados especialmente para vocês surdos. Vocês gostaram? Tiveram alguma dúvida? Tem alguma opinião? Manda pra gente. Todos os domingos nós temos culto com intérprete em Libras. Também de segunda até sábado temos nesse período devocionais com intérprete em Libras também. Sigam as redes sociais do IBCC. Deus abençoe vocês.